estamos começando o 19 episódios do TilitaCast. Foram 15 episódios gravados em 2023. 2024 a gente deu um break e voltei na semana passada, agora em fevereiro de 2025, a produzir esses episódios, entrevistar pessoas aqui muito importantes da nossa região, do Recreio dos Bandeirantes, Barra, aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho 3 convidadas muito especiais, mulheres que eu admiro muito, que são destaque nas suas áreas, que estão construindo um caminho muito bonito, inspirando outras mulheres, outras empreendedoras e outros profissionais que desejam trilhar o mesmo caminho delas. Hoje eu estou aqui com a Dani Ferreira, neurocientista e neuropsicopedagoga. Já é a segunda vez que eu falo com a Dani, a gente já participou juntas do podcast no passado. Foi maravilhoso entrevistar ela. Vou contar uma curiosidade. Dani chegou e eu super tensa, e eu não sou tensa para entrevistar ela. Eu falei, gente, a pessoa é neurocientista, eu tô lascada, o que eu vou perguntar? Ela vai ficar estudando meu cérebro no ar. Então, Dani, é um prazer ter você aqui. Te admiro muito pela sua competência, por toda a sua dedicação e pelo seu trabalho. É um prazer ter você de volta. Eu que te agradeço o convite. Mais uma vez é um prazer estar com você, né? E muito obrigada pela oportunidade. Vamos que vamos. Vamos contar para todo mundo aí que novidades que você tem, que coisas que você faz, como você ajuda tantas pessoas com a neuromodulação. Sim. Né? Doutora Jussara eu conheço há menos tempo, mas isso não impede que eu admire também muito, uma profissional assim exemplar, ginecologista, que faz um trabalho incrível, muito diferenciado, que acredita num olhar individualizado e faz todo um trabalho integrativo com as suas clientes, com as suas mulheres, com as suas menopausadas também. Ela também é responsável pela Mulheres que Brilham no Rio, que é um movimento que existe há algum tempo, começou em São Paulo e hoje está no Rio, e ela está à frente desse movimento do Rio, é responsável pela franquia do Rio de Janeiro. E a Dani é uma mulher que brilha, Jussara é uma mulher que brilha, Larissa é uma mulher que brilha e eu você também. É uma mulher que brilha. Então hoje eu reuni mulheres que brilham, que são mulheres que estão juntas nesse movimento, e a Jussara vai contar depois um pouquinho sobre o projeto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa troca maravilhosa, né? Sempre bom estar perto de mulheres que brilham, né? Que aí a gente constrói uma constelação. É verdade, muito bom isso. Obrigada, tá, por você estar aqui. Muito feliz. E a Larissa, gente, eu digo que ela é assim, é a nossa mascote. A Larissa é super novinha, mas quando a gente se conheceu, você tinha 22, né, Lari? Tinha 22. A Larissa é formada em estética, tem um espaço chamado Moderna Coworking aqui no Recreio, que eu participei da inauguração, do projeto, do lançamento. E eu digo assim, a Larissa é mais nova que a minha filha. Então, assim, a gente teve uma relação de mentora e mentorada, mas assim, de muito carinho também, de muito afeto. E eu fico muito orgulhosa, porque a Larissa não se conteve em fazer só o projeto dela. Ela hoje está à frente do Empreende Mulher, que também é um movimento aqui na Barra, no Recreio, aqui na nossa região, e que junta mulheres, apoia mulheres, inspira. E eu fico muito feliz de ter acompanhado, né, toda essa sua transição, teu crescimento. E é um prazer ter você aqui. Novamente, né? É verdade. No primeiro, né, podcast que a gente teve junto foi quando eu anunciei o coworking, né? E hoje passando por uma grande transição, e a Dani sempre ao meu lado. Queria te agradecer por estar aqui, por poder participar com mulheres tão potentes, com mulheres com trajetórias tão bonitas no mundo do empreendedorismo. É um enorme prazer estar aqui com todas vocês. Não, e ela realmente, de quando a gente se conheceu para hoje, ela cresceu muito, ela brilha ainda mais, né? E é muito gostoso isso. Vocês, com certeza, já tiveram muitas pessoas que trabalharam com vocês e que vocês puderam acompanhar, né, esse crescimento. Então, é muito legal. E você que está assistindo a gente, o TilitaCast, é o podcast da Utilitar. Utilitar é a minha marca, que existe há 29 anos. Foi uma revista de bairro distribuída no Recreio, revistinha mesmo, que era distribuída impressa na casa de todo mundo, e chegava no Recreio na Barra. E há 5 anos a gente não tem mais a revista impressa,
E temos a versão online, que é utilitaonline.com.br, há 16 anos. E em 2023 eu resolvi fazer um outro tipo de divulgação dos negócios, dos clientes, dos eventos, das pessoas. Primeiro era só revista, depois revista e site. E hoje temos também o podcast da Utilitar. Quero agradecer a Delaine, da Catold Espaço de Beleza, que me produziu, me maquiou, que está sempre me apoiando aqui nos projetos. Agradecer também a Homes Patisserie, que está apoiando esse podcast e entregou esses mimos deliciosos para as minhas convidadas. Depois elas vão experimentar, eu tenho certeza que elas vão amar. E ao grupo RM Negócios, que eu quero agradecer ao Tiago, Rafael e Miguel, por toda a recepção de sempre maravilhosa, todo o apoio, por ser apoiador e produzir esse podcast tão lindamente. Eu sempre tenho o prazer de estar aqui. Toda vez que eu volto, eu fico com um gostinho de querer voltar de novo. Então, obrigada a vocês. E a Larissa, que está aí nos bastidores. Larissa está ali escondidinha, mas sem ela aqui a gente não vai ter o programa. Então, quero agradecer a Lara aí pela dedicação, pelo trabalho. E você que está acompanhando a gente, continua ouvindo aqui tudo que a gente tem para contar. Se você não viu aí nenhum episódio, nós temos 18 episódios ainda aqui no YouTube. Volta para ver, tá bom? Gente, então vamos lá. Dani, vamos desmistificar esse seu trabalho, que é algo assim tão diferenciado, tão incrível e que deixa tantas dúvidas, né? A neuromodulação. O que é a neuromodulação e por que você começou a trabalhar com essa ferramenta? É assim que a gente chama? É uma ferramenta? É uma técnica. É uma técnica? Sim, sim. Isso. Então, eu vou narrar um pouquinho a minha história para chegar até a neuromodulação, Com que houve certeza. todo um percurso, né? Eu sou pedagoga, sou professora e trabalhei muitos anos em escola, como professora, diretora, passei por todos os segmentos. Hoje eu sou professora do ensino superior, mas o universo escolar, ele me tolhia muito. Eu sempre ficava muito preocupada com aqueles alunos que não aprendiam, que de alguma forma tinham alguma dificuldade. E esse foi o que eu mais abracei dentro da escola. Em toda a minha experiência, era aquele aluno. O aluno que aprende fácil, ok, mas aquele aluno que não conseguia me incomodava. E aí eu fui procurar estudar a mente humana para entender por que uns aprendem com tanta facilidade e outros não. Foi quando eu entrei no universo da neuropsicopedagogia e aí eu fui buscar a neuromodulação bem depois, porque eu queria técnicas assertivas, técnicas mais imediatas. Você está na neuropsicopedagogia há quanto tempo? Ai, já tenho uns 15 anos. E na neuromodulação? 10 anos. Então foi assim, foi logo em seguida, até porque a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, ela indica o neurofeedback, né, que é uma técnica de neuromodulação, como mais uma ferramenta de trabalho. Então, como eu sou muito ansiosa, me incomodava esperar muitas vezes um prognóstico de um paciente de 2 anos, 3 anos em terapia. E muitas vezes eu queria ver um resultado mais imediato, assim como as famílias. Então, eu fui buscar a neuromodulação como uma técnica mais rápida. Não é milagre, nem mágica, eu digo isso para as pessoas, é ciência. E é algo formidável que funciona e num tempo mais rápido. Então, eu fui estudar o neurofeedback, depois a estimulação transcraniana por corrente contínua. E hoje eu sou uma apaixonada pela neuromodulação. Então... E explica pra gente o que é a neuromodulação, para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar e não sabe exatamente o que fazer. Eu mesma te falei que às vezes eu tenho dificuldade de explicar, né? E aí eu foco nos benefícios. Sim. Isso é muito importante. Sim. Mas então, explica pra gente. Nós temos mais de 86 bilhões de neurônios funcionando dentro do cérebro. E toda vez que há uma passagem de informação, há uma comunicação entre esses neurônios. E essa comunicação, ela acontece numa frequência, que são as ondas cerebrais, as frequências cerebrais. Em determinadas regiões, a gente espera que essa frequência seja mais baixa ou mais alta. Quando acontece dessa frequência estar disfuncional, desregulada, a pessoa sente os sintomas. Então, por exemplo, a ansiedade é excesso de frequência alta,
principalmente na região posterior do cérebro. Quase o mundo inteiro tem, né, Dani? Quase o mundo inteiro. Os mapeamentos são todos... todo mundo ali me mostra um pouquinho de ansiedade. Então, a neuromodulação, ela regula esses padrões disfuncionais. Ela organiza esse funcionamento do cérebro, a conectividade entre as regiões. E isso vai fazer com que aquela pessoa deixe de ter aqueles sintomas que tanto prejudicam a vida, seja depressão, insônia, ansiedade, transtornos, enfim. Porque o nosso cérebro, ele trabalha em prol da nossa sobrevivência e ele não quer ter trabalho. Ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então, se, por exemplo, eu tenho um ritmo de vida muito acelerado, o meu cérebro ele vai se organizar de forma que eu dê conta da minha demanda. E muitas vezes dar conta da minha demanda quer dizer sobrecarregar o meu cérebro. Ele vai ficar sobrecarregado, mas ele vai dar conta. E aí a gente tem, né? Tem o ônus e o bônus. A gente vai sofrer as consequências dessa sobrecarga. E aí vem os sintomas, que pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser um problema com sono, dores crônicas. Às vezes a gente somatiza aquilo que é emocional, que é psicológico, né? Então a neuromodulação é como se fosse arrumar a casinha. A gente organiza essas frequências, organiza essa comunicação entre as regiões, de forma que a pessoa tenha qualidade de vida e consiga dar conta da demanda de uma maneira saudável. E como que a pessoa percebe que ela precisa da neuromodulação? Então, eu tô aqui na vida e aí eu percebo como que é importante. Sim. É indicado por algum profissional? Então, a neuromodulação, apesar de já ter muitos anos, né, já existia há muitos anos, na prática clínica ainda é um pouco recente no Brasil, tá? Uma técnica muito usada fora, Ásia, Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil é algo um pouco recente. E as pessoas não procuram a neuromodulação porque elas não conhecem. Então, geralmente, é indicado ou por um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, um fonoaudiólogo, enfim, um terapeuta que trabalhe com a técnica. Então, ela é indicada para todas as faixas etárias e para algumas demandas, como, por exemplo, demandas que prejudiquem a vida de uma maneira geral. Então, por exemplo, a doutora que trabalha com as mulheres na menopausa, né? Muitas vezes a mulher na menopausa ela tem alguns sintomas físicos, emocionais, que podem ser tratados com a neuromodulação. A gente pode tratar sintomas de TPM com a neuromodulação, né? Então, porque o cérebro é que comanda tudo. Então, se eu tenho uma dor crônica e eu faço a neuromodulação, eu vou lá na região do cérebro que é responsável pela dor, né? Então, que é essa região aqui, né, C3, C4, eu vou estimular aquela região ali e aquela dor, ela vai diminuindo. Então, assim, são vários benefícios. Então, depende do que o paciente traz pra gente como queixa, mas geralmente a gente consegue, assim, resolver vários sintomas, tá? Maravilhoso, muito bom. Muito interessante, né, meninas? Muito. Eu ficaria ouvindo ela aqui. Muito sim. Doutora Jussara, eu queria saber de você. Quando você decidiu ser médica, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Se você é a primeira médica da família, que isso é uma coisa que a gente sempre quer saber, né? Tipo, tem alguém na família que é médico? É assim, a minha história é bem interessante, né? Até eu tenho o início dela num documentário. O primeiro documentário de Mulheres que Brilham, eu conto mais ou menos, eu faço um resumo sobre ela. E no primeiro volume do livro Mulheres na Medicina, eu trago isso mais detalhado, né? E o que acontece? Eu era uma criança que vivia a minha infância e a minha adolescência no subúrbio, né? Numa área periférica, num conjunto habitacional, e nós não tínhamos muito hábito de, ao nosso redor, ver profissionais de nível superior, né? A minha época era uma época onde nós não tínhamos assim muitos auxílios, né, para incentivar as crianças periféricas a evoluírem, né, cientificamente. Então eu tinha esse sonho, né? Eu comecei desde
uns 8 anos de idade que eu já sabia que eu ia ser médica, mas eu estava Nossa, tentando entender que por massa. onde eu deveria ir para ser, né? Como eu venho de uma família muito humilde, né? Onde as possibilidades eram muito pequenas, você ter um sonho tão ousado, né? Como é ingressar no universo da medicina, a minha família preferia me dizer que era impossível, né? Talvez para que eu não sofresse tanto, né? Mas eu ouvia, né, as orientações, mas não as seguia. Que bom. Às vezes é bom ser rebelde. E aí eu estudava numa escolinha, né, muito simples, que existe até hoje. Eu tive o prazer de ir lá visitar as crianças, levar o primeiro volume do livro Mulheres na Medicina para que ficar lá na lindo. biblioteca da escola, que é lá bem no centro da nossa comunidade. E eu era a primeira aluna dessa escola, desfilava com a bandeira, tinha lá os meus sonhos, meu patriotismo era assim bem acentuado, né? Eu tinha assim, um respeito, e tenho muito respeito à bandeira e a toda aquela questão que acontecia ali. Fui para o meu 2º grau, e no meu 2º grau eu já fiz educação básica em saúde, porque eu queria ir para essa área. E aí veio o choque, né? Quando eu terminei o 2º grau, que eu fiz o meu primeiro vestibular, eu não passei. E aí eu fiquei muito mal, fiquei triste. E aí eu queria entender por que eu não tinha passado, aquela coisa toda. E aí pedi meu pai para ver um jeito de me colocar num cursinho, porque eu pegava lá os exemplares, né? E ali eu via que eu tinha matéria que eu não tinha estudado, e eu queria estudar aquilo tudo. E aí eu fui pro cursinho. Só que aí eu achei que ia ser muito difícil de eu conseguir, naquele momento, ser médica. E eu preferi tentar o vestibular para enfermagem, apesar dos meus professores todos terem sido contra, e realmente minha pontuação passaria para o vestibular de medicina, mas eu fiz para enfermagem. E eu passei para a UERJ, né? Eu sou enfermeira também, e aí eu me formei na UERJ. Nesse meio tempo que eu estava fazendo a faculdade de enfermagem, eu comecei a tentar de novo, né, o vestibular. E quando eu estava, porque Deus, né, ele desenha assim, ele é maravilhoso na escrita dele. Então, quando eu estava no último período da faculdade de enfermagem, eu passei para medicina. Que máximo! Aí eu passei para a Unirio, né? Emendou A escola de medicina e Nossa. cirurgia, tranquei a medicina, terminei a enfermagem, que era meu porto seguro, né? Era onde eu ia ter todo o desenvolver, né, econômico, para poder me ajudar na questão do que eu estava ali ambicionando. E a seguir fui fazer a minha faculdade de medicina, e aí me encantei, já era encantada, né, com a área da atenção à mulher, e segui o meu caminho, né? Hoje já não sou mais a única médica da família, porque eu tenho uma filha médica também. Parabéns! Né? Mas eu fui a primeira médica, né, mulher da minha família, e foi bem difícil, né? Os degraus, é um universo muito complexo, né? Um universo que vem naquelas questões de geração, né? Como está já acontecendo na minha família, né? Isso vem, as outras famílias, e você entra num mundo que você ainda não tem assim, muito alicerce, mas você vai construindo. E hoje já são 30 anos, né, nesse trabalho aí, graças a Deus. 30 anos cuidando das mulheres. Cuidando das mulheres. E você já foi obstetra? Você já fez Não, partos? eu sou obstetra. Não, né? mas você atua como... Atuei bastante, bastante. atuei bastante, tanto na gestão da obstetrícia, né, que eu tenho 30 anos de rede pública, sou aposentada, eu que fui legal. diretora de departamento de obstetrícia, eu coloquei Já colocou muitas criança crianças aí no no mundo. Isso que eu queria saber. Hoje Já não mais, coordenei né? residentes de obstetrícia, formei pós-graduandos em obstetrícia. Hoje me dedico mais à ginecologia, né? Mas me dedico à obstetrícia de uma outra maneira, porque eu faço uma organização de casais, né, que desejam engravidar, né, Que de legal. forma saudável. Não é um tratamento para esse casal engravidar, é um casal que decide que quer ter um neném e quer ter um neném de forma saudável, porque o ambiente, né, tem que ser preparado antes, né, tanto o masculino quanto o feminino. Então a gente organiza esse casal, preparo eles ficam ok, a gente vê que tá tudo bem. isso. É um projeto pré-gestando. Que legal, interessante. E aí eu trabalho com esse casal fica bem, a gente vê, porque eu também, né, eu sou
eu sou uma entusiasta da medicina de estilo de vida, porque a medicina de estilo de vida não é uma especialidade, né? É uma prática médica, né? E por eu ser uma apaixonada pela medicina de estilo de vida, eu integro isso nesse meu trabalho, onde eu trabalho todos os pilares da medicina de estilo de vida junto com o casal, Que né? lindo esse projeto. A gente poder nem ter uns sabia. bebezinhos bem bacanas. Ai, que máximo, muito legal É mesmo. porque muitas vezes o pré-natal ele não é o suficiente, né? Às vezes a mulher já chega no pré-natal trazendo algumas coisas que deveriam ter sido resolvidas previamente, né? Ela só vai descobrir que tem Sim. e ter que tentar organizar isso para que a gravidez tenha um impacto negativo o menor possível. Agora, quando você organiza todo o corpo, todo esse metabolismo feminino, né? Todo esse ambiente uterino, você prepara a casa para o teu bebê, a chance dele vir bem, aumenta. saudável, né? É muito maior, né? Muito incrível esse projeto. É. Nossa, ficaria aqui o Com programa certeza, falando dele, né? sim. E Jussara, Interessante. você também é professora universitária. Sou professora, sempre gostei dessa parte da devolutiva, né? Porque, assim, eu tive o prazer de ter excelentes mestres, né? E por eu ter tido, assim, pessoas tão maravilhosas na minha vida, eu acho que é meu dever estar devolvendo isso. Então, eu sou mentora gratuita de projetos de carreira de jovens periféricos, eu trabalho na universidade. Essa mulher é demais, né, gente? Por isso que eu virei fã. Eu acho que eu tenho o dever de devolver, né? O que me foi oferecido, né? Eu acho que a gente não tem que ficar com bastão pra gente. A gente tem que dividir. Conhecimento só né? serve para ser É, passado, Eu né? penso assim, sabe? Eu Ah, a acho história que dela é assim. incrível. Linda essa Eu história. conheci, conheci ela em maio. Cresceu. Eu conheci ela em maio do ano passado. Eu fui fazer uma palestra num evento aqui no Recreio. Evento pequeno, acho que tinha umas 30 pessoas no máximo, né? Mas foi ótimo aquele dia. Foi. Né? E aí eu, assim, eu fiz umas rodadas de negócio para que a pessoa se apresentar, e aí ela se apresentou. Aí eu falei, gente, eu tô apaixonada por ela. Aí ela veio me elogiar, falou que tinha gostado muito da palestra foi e tal. ótimo. E eu falei assim, nossa, e assim, ela, né, uma Médica médica. perfeita. Existe isso, né, essa coisa do médico. É. Tem uma médica, veio me assistir, me elogiou, Aham. e mais velha, quer dizer, entendeu, assim, que eu posso ensinar alguma coisa para ela. Eu achei isso Muitas máximo. coisas até, né? E hoje eu tenho o prazer de ser sua mentora. Ai, que massa, um prazer. Bonito é o assim, propósito dela com a É. medicina, né? Isso Aí, é o mais bonito. Achei incrível. E ela também estava com a filha dela, quer dizer, a filha também estava no evento. Aí quando eu vi que era médica, eu falei assim, nossa, que bonito, né? Por isso que eu até perguntei, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal. Aí a sua filha se apresentou lá na roda de negócio, eu falei assim, ela é psiquiatra e trabalha com compulsão alimentar. Eu falei, eu sou sua persona. Sabe aquilo que a gente estava conversando? Eu sou bem essa persona. Eu tive bastante sorte assim com os meus filhos, né? Porque o meu filho também, ele não é da área de medicina, mas ele é professor doutor em história, né? Então é o primeiro doutor mesmo da minha família. Olha, uma então, família assim, escrevendo é um orgulho história. muito grande, ele é pesquisador, escritor, ele é um cara também assim muito incrível, então assim, alguém com quem eu aprendo muito, né? Eu sempre brinco, se alguém lá em casa tiver aqui no Luciano Huck, não é o Felipe que tem que ir. Tá preparada já. A cultura geral, né? Porque a medicina ela cobra muito da gente, né? E ela me cobra muito, né? Foi um casamento que eu fiz, né? Com a medicina muito grande. E ela, por me cobrar muito, os tempos que eu tenho livre, eu sempre estou pensando em alguma coisa dentro da medicina, né? E quando eu tenho o prazer de estar junto do meu filho, é uma cultura geral, né? Então, assim, se falar agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, ele sabe detalhes do que está acontecendo. Doutor em história, Aí sabe ele tudo. vai falando as questões econômicas, o porquê que isso está acontecendo. Então, eu acho isso muito bacana, né? Você conseguir abranger toda o que está acontecendo no Esse mundo nesse conhecimento, momento, né? Ser tão atual, Sim. né? É A muito história interessante atual mesmo. do país, Parabéns. É muito bacana. Excelente profissional, com certeza excelente mãe, né? Formou duas pessoas, duas criaturinhas aí maravilhosas. Deus me deu esse presente Amém. também. E agora eu quero saber de Larissa, essa criança. Nossa mascotinha. Mascotinha. Eu aprendo tanto com vocês. Eu acho que grande parte assim do que eu venho me tornando por conta de estar com mulheres tão incríveis, de histórias tão lindas assim como a de vocês, né, que passa
Para mim, essa confiança me ensina bastante a continuar exatamente no caminho que eu tô seguindo. Inspira, né, Lari? Inspira muito. E como você começou a empreender? Foi algo proposital? Foi de uma hora para outra? O que aconteceu aí na sua vida para sair de lá de onde você nasceu, para vir aqui para o Rio de Janeiro? Olha, Dani, o mais engraçado, tá, nisso tudo é que eu comecei também muito novinha. Muita gente acha que eu comecei aqui no Rio, né, há 3 anos atrás, mas não, eu já tenho essa veia empreendedora muito forte desde de muito pequena, né, com 8 anos. Eu nem sabia que empreendia ainda, mas já estava ali vendendo as minhas laranjinhas, né, que aqui vocês chamam de sacolé, no bairro todo, a 10 centavos, vendia 20, era muito dinheiro naquela época. Então a minha mãe já falava, Larissa já tem o dom, e sempre muito falante também, né. Comecei com 8 anos, hoje eu posso dizer que eu empreendi por necessidade e por um sonho. Necessidade aos 18, para me ajudar a custear todas as dívidas da minha faculdade, e aos 21 para 22, aqui no Rio, que foi quando eu abri o Moderna. Então, eu já comecei empreendendo já há muito tempo. Não foi desde aqui do Rio, não. Então, assim, eu falo que empreender, para mim, faz parte de toda uma vida, né? De toda uma trajetória. E que eu não me vejo nunca parando de continuar nesse caminho do empreendedorismo. Para um, começa outro. Não me imagino de forma alguma seguindo outro caminho. Eu acho que isso está na veia mesmo, está bem enraizado em mim. Pelo contrário, né? Você hoje está passando por um momento de novidades na sua carreira, de transição. E o que você quer é ter mais liberdade para poder criar mais projetos diferentes do que você já faz. E não ter algo que te prenda num projeto só. Eu me lembro que Larissa tem um coworking na área da beleza aqui no Recreio. E eu me lembro a gente marcou um almoço e ela me disse que queria fazer eventos para mulheres empreendedoras. E me convidou. E eu falei, Lara, eu já faço empreendedor fora do óbvio com a Carol, não estou dando conta nem das coisas que eu já faço. Eu te ajudo, eu quero participar, mas eu não consigo fazer junto com você. E, assim, aquilo até mexeu comigo, porque, assim, uma mentora dizer isso para uma mentorada é difícil. Principalmente ela, que a gente quer ficar junto, quer agarrar, quer abraçar, que ela é uma querida. Mas eu falei, eu te dou todo o suporte, você precisar de ajuda, eu divulgo e tal. E, obviamente, se ela tivesse começado e tivesse tido um desafio e precisasse de ajuda, eu ia largar tudo e segurar na mão. Como eu tive, e ela segurou. Foi? Tive. A primeira vez que eu fiz o do Moderna, né? Porque o Moderna Coworking, ele tem 3 aninhos só, né? 2 aninhos só, é um bebê. Então, quando eu fiz o primeiro evento lá, né? Voltado para o empreendedorismo feminino, mas com a intenção das mulheres irem conhecer o espaço, eu queria que a Dani estivesse lá e por algum motivo que eu não me lembro, ela não foi. Você lembra? Eu cheguei super tarde com a minha cliente, não foi? Acho que foi isso mesmo. Aí a gente depois foi para um aniversário e eu fiquei com medo mesmo de não conseguir, de estar com aquela responsabilidade tão grande, né? Eu nunca tinha feito aquilo. Eu falo que o que eu tô fazendo hoje não tá nem no meu top 10 da vida. O meu sonho era abrir o meu espaço e ficar ali estável, e nem era aqui no Rio. Era lá em Goiânia, em casa, né? Mas Deus tinha grandes coisas para mim aí, mal eu sabia. Então, hoje eu empreendo com Moderna, né? Sou esteticista, tenho o Empreende Mulher, onde a gente fomenta o empreendedorismo feminino, une, né? Conecta, e também tenho o meu podcast. E tô passando por uma transição. E ela tem novidades em breve. Eu tenho. Então, e o Empreende Mulher é um movimento onde tem eventos, palestras, momentos de networking, onde as mulheres se conectam e conversam, tem um grupo de WhatsApp. Então, assim, se você tá assistindo a gente, quiser fazer parte do Empreende Mulher também. Tá lá no Instagram, né? Empreende.mulherd. Acha rapidinho ali, um rosinha. Não tem muita dificuldade. E aí eu me lembro que a Lari fez esse evento que eu cheguei no final, né? E quando eu cheguei já estava quase na hora do coffee. Aí eu cheguei e ela botou o slide meu para eu me apresentar. Acho que todo mundo tinha o seu slide e se apresentava, ou a foto, me recordo muito bem. Aí eu falei assim, cheguei no fim e deu tudo certo. Eu fiquei tão feliz.
Eu Fui cheguei bem, com uma né? cliente, né, com a Andrea. Foi. E aí eu ainda peguei ali aquele finalzinho do coffee, né, e do desmontar do evento. Foi. E aí eu falei, Larissa, você precisa de um lugar maior. Aí conectei ela para fazer num outro lugar, não foi? Justamente com essa cliente dela que chegou por último. É. Ela chegou por último, mas não menos especial, né? A gente uniu forças, fez um evento lindo, né? Lá no local onde ela tem consultório. Então, assim, eu amo esses eventos por isso, né, Dani? Essa conexão legal que pessoas conseguem fazer com pessoas. Eu acho isso fabuloso, assim. Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Tanto que na minha cidade ainda é muito fraco desses encontros voltados para o empreendedorismo feminino. Aqui no Rio, assim, a gente está muito à frente. Tem que levar Empreende Mulher para Goiânia. Tá nos planos já. A Dani tem essa capacidade, né? De conectar mulheres. Eu Tem. digo que tem a minha carreira, a minha carreira no empreendedorismo antes da Dani e depois da Dani. Ah, que delícia. Mas é real, É porque real. a Dani, ela tem esse poder, né? De unir, de conectar. É dela. É incrível. Eu tenho muito prazer em fazer isso e eu até esqueço que isso é um trabalho. Tão natural. Então, eu tava aqui, nós fizemos o 18º podcast hoje, nós estamos no 19º, e eu tava muito querendo que as meninas do 18º encontrassem vocês. Falei, será que todas se conhecem? Deixa eu ver quem conhece quem. Eu falei, ninguém conhece uma. Então, assim... Por quê? Porque eu acho que é importante, porque é muito legal. Então, eu acho assim, isso muito bom. E o que eu acho mais maravilhoso é ter clientes como vocês, parceiras, amigas, que se unem em prol de difundir, de divulgar, de perdurar esse movimento, né? A gente quer que os nossos negócios deem certo, a gente quer se capacitar, a gente quer divulgar, a gente quer tudo. Mas a gente também quer estimular outras mulheres a continuar suas trajetórias, né? Importante isso, Quando eu né? iniciei o projeto, né, do Empreende Mulher, pensando em como eu ia seguir com isso, foi justamente porque quando eu cheguei no Rio, eu não tinha... quando eu me mudei para o Recreio, na verdade, né, eu não tinha muito esse apoio. Eu abri um salão de beleza num local onde eu só conhecia a família do meu esposo, não conhecia mais ninguém no entorno, e abri um salão. Como é que as pessoas vão confiar em mim? Vão conseguir E com essa até carinha lá? de bebê. Ainda tinha isso, que eu era mais nova ainda. Como? Eu ficava me questionando o tempo todo, mas eu sabia que, como tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre dei o meu melhor. Então, com esse projeto não seria diferente. Falei, eu vou fazer dar certo, vai acontecer. E num evento que eu não ia, que eu fui, pela graça de Deus, eu conheci a Dani, dali foi minha virada de chave. Fica, inclusive, para quem está nos assistindo. Eu não ia sozinha. Uma amiga ia comigo, mãe de uma outra pessoa da escola da minha enteada, olha isso. Deu uma volta, ela conseguiu me mandar mensagem, você abriu? Vamos, mas eu não vou poder. E aí me surgiu aquele medo. E mesmo assim eu fui. E se eu não tivesse ido, hoje eu não estaria onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo e sabe lá onde ainda eu vou chegar, porque eu não vou parar. Uma coisa fofa, né, meninas? A gente se inspirar nas histórias de vocês, né? Na minha, na da Jussara, da Dani, que estamos há algum tempo no mercado, mas também se inspirar na história dela, que é nova e que já está percorrendo o caminho e deixando aí a estrela brilhando. Dani, vamos lá, Dani. Eu já falei que super admiro a Dani como profissional, ela é uma pessoa incrível, muito dedicada. Conheço o trabalho dela a fundo, porque tenho um familiar que é atendido pela Dani, que é minha filha, que ama a Dani, está amando o trabalho e a gente está amando o resultado também, os benefícios, né, que o neurofeedback tem, a neuromodulação, enfim. E eu acho, assim, isso muito importante. Eu sempre costumo dizer que é bom quando a gente trabalha, a gente tem uma cliente, uma parceira, que a gente conhece a fundo e consegue ver que mudanças aquele trabalho pode oferecer. E aí eu queria que você falasse, agora já que a gente falou da neuromodulação, da neuropsicopedagogia. O que é a neuropsicopedagogia? De que forma a neuropsicopedagogia ajuda as crianças, os jovens, os pais, né, as famílias
e como que você desenvolve o seu trabalho. E aí que você falasse também que você tem uma clínica aqui no Recreio e a outra no Valqueire, né? Esse tempo aí que você tem se dedicado a mudar a vida dessas famílias. Sim, transformar vidas de verdade, né? Como eu digo. Então, a neuropsicopedagogia é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro, como o processo de aprendizagem acontece no cérebro, né? No nosso sistema nervoso, e os impactos que isso tem para o desenvolvimento humano. Então, geralmente eu atendo, meu público maior é o infantil, mas também atendo adultos, né? A neuropsicopedagogia é para todos, para os idosos inclusive. E eu inicio sempre com um processo avaliativo, eu preciso entender o histórico daquele paciente que eu estou recebendo, então eu avalio, depois eu entro com o tratamento que é mais indicado, né, naquele caso. A neuromodulação é um tipo de técnica utilizada no tratamento, mas existe a neuropsicopedagogia convencional, que é a estimulação cognitiva. E que você também faz hoje em dia. Eu também faço. Então, hoje eu tenho 2 empresas, né, que é o Instituto Neurostar, aqui no Recreio, que é um espaço voltado para educação, saúde e bem-estar geral. E no Valqueire eu tenho o consultório cognitivo, onde há outros profissionais, terapeutas que trabalham lá comigo. A gente tem uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, e lá a gente faz esse atendimento, né, a esse público. Então, o meu maior propósito com as minhas 2 empresas hoje é levar qualidade de vida, bem-estar. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, a gente precisa, né, cuidar da nossa mente. Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado em cuidar do físico e não cuida do mental. E uma coisa está intimamente ligada com a outra. Então, meu maior propósito é esse. É levar bem-estar, levar qualidade de vida, é ajudar essas famílias, né, nessas dificuldades que elas enfrentam. Então, como o paciente chega até mim? Muitas vezes vem indicada, tá, pela própria escola. A escola percebe que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem ou uma suspeita de um transtorno e aí encaminha para fazer a avaliação. Às vezes é iniciativa própria. A mãe percebe que o filho está apresentando alguma dificuldade no comportamento, enfim, na aprendizagem e me procura. E tem os parceiros, né? Tem os terapeutas parceiros e os médicos parceiros. Neurologistas, psiquiatras, que geralmente são os meus parceiros mais diretos, né? Então, para um neurologista, por exemplo, fechar um laudo de um TDAH, de um autismo, ele precisa de uma avaliação. Então, geralmente ele encaminha para mim, eu faço essa avaliação, esse paciente volta para ele confirma esse diagnóstico. E aí a gente entra com um tratamento terapêutico, no caso dele o medicamentoso, se for a necessidade. Muito legal. E é tão amplo, né? A gente, às vezes, ouve neuropsicopedagogia, a gente associa só a uma técnica ou uma ciência, enfim, é uma ciência. É uma ciência. É voltada para crianças, mas não, os adultos também. E aí eu vejo o Dani faz avaliações de adultos. Sim. Tem um dia de plantão no seu consultório, sim, né? Você faz no instituto. É um dia que eu abro o instituto para fazer um mapeamento cerebral, porque antes da gente iniciar com a técnica de neuromodulação, eu preciso mapear esse cérebro, conhecer, entender o que está disfuncional. Então eu abro um sábado para conhecer esses cérebros, conhecer gente, essas pessoas. A pessoa gosta de conhecer cérebro. E a partir dali tentar ajudar de alguma maneira, né? E indicar ali o tratamento que seja mais indicado para aquela pessoa. Mas todas as faixas etárias, a neuropsicopedagogia é uma ciência muito ampla. Hoje em dia a gente ouve muito falar na psicopedagogia, também sou psicopedagoga. Mas a diferença para a neuropsicopedagogia é que a ela se aprofunda mais nesse funcionamento do cérebro. E a psicopedagogia não, ela já é mais voltada ela é mais subjetiva, né? Vamos dizer assim. Então, ambas trabalham com as dificuldades de aprendizagem.
E quando a gente fala em aprendizagem na maneira mais ampla, porque aprendizagem não é só o conhecimento formal ali do português, da matemática, da escola. Não. É porque a gente acaba remetendo a isso. Isso. E, claro, esse público é um público que eu recebo com, né, uma demanda enorme. Mas a aprendizagem é tudo. É aprendizagem de um novo comportamento, de um novo padrão. É aprendizagem emocional. Tudo isso se aprende. Então, a neuropsicopedagogia, ela abrange tudo isso. Estimula aquele cérebro do idoso, que às vezes está entrando num processo de demência, né? Então, a gente consegue ir estagnando um pouquinho, né, esse processo que vai acontecer, mas a gente vai dando qualidade de vida para aquele indivíduo. Incrível. Então serve para todos. Muito bom. Todas as vezes que a gente conversa, eu entendo um pouquinho mais. Eu sempre acho muito interessante. E é por isso que o Utilitacast existe, né, para a gente divulgar os negócios, os serviços, as pessoas aqui da nossa região. Tem tantas coisas interessantes e que a gente que não está nesse mundo, nessa bolha, não conhece. Sim. E o quanto esses negócios, esses projetos, essas clínicas, essas terapias, essas técnicas podem ajudar as nossas vidas sem a gente nem saber. E o Utilitacast serve para isso, para a gente se aprofundar um pouco mais na divulgação de um projeto, de um negócio, de uma pessoa, porque a gente faz isso digitalmente através do utilitaonline.com.br, com matérias, com artigos, com anúncios. Mas é diferente quando a gente está aqui numa entrevista em que o entrevistado em si pode dar mais detalhes, né? E de uma forma bem assim, natural e objetiva para quem realmente não conhece. Então, o Utilitacast tem esse objetivo de divulgar marcas, negócios e pessoas aqui da nossa região, falar sobre empreendedorismo na região, falar sobre o bairro, que eu amo, né, no Recreio dos Bandeirantes, Barra e adjacentes, em segundo lugar, eu amo. E, Jussara, eu queria que você, doutora Jussara, explicasse qual a diferença de uma médica ginecologista para uma médica ginecologista que tem um olhar integrativo, que tem um olhar maior sobre o paciente, e explicasse um pouco sobre o seu projeto também de mentoria para essas mulheres que você cuida, é uma mentoria focada muito na saúde, no bem-estar, né? E como que você faz isso? Então, eu comecei a me incomodar um pouco mais, né, com as questões de só estar ali cuidando de doença, né? Eu sempre, né, desde a minha formação, eu sempre tive esse olhar, né, da medicina enquanto o cuidado de uma pessoa, né? Então, assim, eu utilizo o método clínico centrado no paciente, centrado naquela mulher. Eu entendo que ela não é uma doença, ela é uma pessoa que está acontecendo alguma coisa que eu preciso entender o porquê, né? E, decorrente de eu ter esse desejo, eu fui buscar, né, dentro da medicina, ferramentas para que eu pudesse regulamentar tudo que eu estivesse pensando em assistir essa mulher. Então, eu fiz uma especialização em gestão de saúde da família, eu fiz uma formação em medicina ortomolecular, essas duas não param de estudar, uma pós-graduação em nutrologia feminina, em endocrinologia. E aí eu fui construindo, né, todo esse entendimento. O mestrado em saúde da família me trouxe assim também, eu fiz esse mestrado, assim, um plus muito maior, né, de entender que de um território para outro uma doença toma outro caminho, né? Que uma mulher que de uma rua às vezes para outra, aquela é saneada, essa não é, você já vai encontrar um perfil de saúde diferente. Então a gente precisa ter esse entendimento para a gente poder saber de quem a gente está cuidando, né? Tantos fatores influenciam, né, na saúde ou na doença de alguém, né? E baseada nisso, eu comecei a agregar todo esse conhecimento, porque se a gente adquire conhecimento é para a gente utilizar. Com certeza. Né? E eu agreguei isso tudo, né, inclusive a medicina de estilo de vida, para poder cuidar dessas mulheres de 40 a mais, né, e das mulheres empreendedoras também, tentando organizar todos os pilares da medicina de estilo de vida dentro da vida dessa mulher, né? E entendendo que as questões de saúde, nutrição,
bem-estar, né? Todos esses fatores vão agregar e vão somar na saúde dessa pessoa, né? Então, eu construí um programa que se chama O Poder de uma Fênix, né? Cuidando da mulher além do consultório, onde ofereço mentorias para mulheres 40 a mais, porque nós sabemos que o período do climatério é um período de grandes modificações, né? Onde a mulher ela começa a ter vários questionamentos, onde a sociedade começa a questionar muito essa mulher, né? Ela começa muitas vezes a achar assim que tá acabando a minha validade, né? E nós precisamos dizer que isso não está acontecendo. A gente vem de uma sociedade onde o etarismo é muito forte, então a gente encontra mulheres com vergonha ainda, com medo de dizer que estão nesse processo, né? Com medo. A gente vem de uma cultura que a mulher não dizia, né? Como eu vou dizer agora que eu tenho 58 anos, né? As mulheres escondiam suas idades, né? E todo esse contexto por conta de toda uma história, né? E isso fazia com que as mulheres fossem se encolhendo, né? Ficando no seu cantinho e não vivenciando toda essa maravilha que é a vida após os 40 anos, né? Sim, existe vida. Então tem até o vida, final do né? dia. Então a gente tem que desmistificar a terapia de reposição hormonal, né? A mulher não tem um conhecimento do que é um hormônio, da importância que ele tem na sua vida. As pessoas têm medo, né, de utilizar de fazer uma reposição hormonal. Existem muitos tabus sobre isso ainda, muitos né? tabus, E o Poder né? na Fênix é um atendimento que tem o clínico e também tem todo esse suporte. Tem todo esse suporte, onde a gente vai construir. Eu falo muito sobre o autoconhecimento, né? O autoamor, né? A mulher precisa se amar. Eu me amo, claro que eu me amo, não. Como você demonstra o amor por você, né? Diariamente a gente tem que demonstrar o amor, né? O amor não é para ser dito, né? Ele é para ser sentido, né? Então, às vezes, a gente acha que se ama e não se ama, né? Então, é importante trabalhar muito isso. Então, eu tenho todo um trabalho, tanto das questões da saúde em si, como dessa questão maior, né? Que é a mulher se autoconhecer, porque ela vai ser a protagonista da história dela. Ela vai ser a protagonista da saúde dela. Ela vai aprender a cuidar dela, né? E isso não é tão fácil assim, né? Eu agora... Em abril, acredito, né? O meu livro, De Repente Pausei, que eu escrevi, e é um livro onde eu trago... Vai ser o lançamento em abril, né? Eu acredito que a gente consiga lançar em abril, a capa já está pronta. Eu só ainda não coloquei, porque como eu estou divulgando tanta coisa, aí é mais uma coisa, mas assim, a gente vai ter esse lançamento, porque primeiro vai vir agora Mulheres na Ginecologia, então eu vou ter esse lançamento primeiro e depois vai ter esse livro onde eu sou autora, porque o Mulheres na Ginecologia eu sou uma das coautoras, né? E ali eu trago muito todo esse processo, toda essa necessidade que a mulher precisa de ter, tanto do suporte medicamentoso quanto do não medicamentoso, né? Ela entender o corpo dela como está funcionando a partir daquele período ali. Porque muitas vezes a gente se desconhece, né? Sim. As questões emocionais, as questões orgânicas, a vitalidade, a energia e N coisas, né? E agregado a isso, o que eu, como ginecologista, percebi as questões do envelhecimento da genitália, né? A genitália, muitas vezes, ela perde a sua funcionalidade, né? A mulher começa a perder xixi, né? A mulher começa a estar com uma vagina mais ressecada, com mais dificuldades da vida sexual. Então, eu tenho uma paixão muito grande pela laser terapia íntima, né? Então, eu faço laser e eu vejo o retorno ser muito positivo, sabe? A gente conseguir trazer de volta aí a vitalidade da vagina, porque a sexualidade, a vida sexual é muito importante, né? E a mulher precisa se manter nesse contexto da vida sexual e não falar, já, né? Ela vai fazer já se ela quiser. Sim. Não por não tendo opção, né? Por condição, né? Digamos assim. Olha, eu tô com 45 anos e, gente, dos 40 para os 45, eu senti uma diferença absurda no meu emocional mesmo. Por conta dessa questão aí do climatério, as ondas de calor absurdas, né? São muitas modificações. Muitas, e a gente começa a se questionar, né? Sobre algumas coisas até da própria vida mesmo. É um momento bem delicado. Muito né? delicado.
Muito E é muito delicado. bom ter uma Sim, médica que fiquei super esteja... interessada aqui no assunto. Vamos todas virar Eu, clientes então. dela. Você já começa a se preparar para isso. Aprendendo já o preparo caminho. o negócio é o melhor possível, né? Mas eu abri um espaço, né, dentro da minha mentoria, né? Esse ano eu acredito que a gente vai propagar isso melhor, trabalhar isso melhor, é a saúde da mulher empreendedora, né? Porque é aquela mulher que ela tem horário para estar numa reunião 5 horas da manhã, para estar no WhatsApp, ela respondendo tudo quanto é cliente, participando de um monte de evento, mas muitas vezes ela não está olhando para ela também, né? Ela não A gente está tava falando preparando disso hoje, né? Trazendo essa saúde para ela, entendendo o valor da saúde, o que significa saúde para aquela mulher, né? Até da saúde mental, né? Que eu Tudo, falo muito isso tudo. para essas mulheres que a gente acaba se conectando, É, que a gente acaba que não cuida da nossa ansiedade, do nosso E sono. aí você almoça 3 horas da tarde, quando dá, né? Você Isso. Estávamos falando disso Isso. E é agora. tão legal a gente você pegar. não se hidrata, né? Você se prende de várias questões, só que é aquilo que você colocou, né? O teu organismo, ele vai se acostumando com aquilo, né? Eu tenho um exemplo que eu dou muito grande, porque quando a gente passou pela pandemia, eu tive muito respeito à pandemia, né? Eu entendia que era uma coisa muito séria e eu percebia que eu tinha que me preparar, eu tinha que me cuidar e eu tinha que trabalhar, né? Eu não poderia me dedicar a ficar lá, né? No isolamento. Então, eu era um robozinho, né? Eu tinha máscara, face shield, eu andava Tudo. toda equipada. Então, o que eu fiz? Eu chegava no hospital, eu ia ter que atender mulheres com Covid, né? Eu tinha que entrar dentro dos isolamentos e eu não queria talvez um termo... Eu buscava não adquirir a doença, né? Porque não é uma questão de Querer, ninguém Não quer. é uma Verdade. questão de querer, o que eu me preparava para que se aquilo tivesse que acontecer, fosse da menor maneira possível, né? E aí, o que acontece? Eu parei de beber água. Então, eu saía de casa, eu já saía pronta, e eu ia para lá para o hospital, eu falava, bom, refeitório eu não vou entrar, que se eu entrar no refeitório e te der isso que eu vou morrer. Se eu fizer ali, eu vou fazer isso. Então, eu me organizei de um jeito que o meu corpo começou a entender que eu não precisava mais de água, né? Como você coloca. Então, eu fiquei, quando a pandemia acabou, eu levei muito tempo para, de novo, trazer o hábito da hidratação para o meu corpo. Isso. Porque eu poderia, antes da pandemia, eu não ficava sem água. Mas aí eu comecei a me segurar. Então, assim, são coisas que a gente faz com a gente, coisas boas e coisas ruins. Eu fiz uma coisa muito ruim para me defender. Foi uma forma de eu me manter, Lógico. né? Mas não era uma... Olha, foi tão ruim que eu perdi o desejo da água de novo. Olha. E aí eu tive que, né, desconstruir isso, oferecendo água. Não, vai... Foi seu cérebro te protegendo Me- pra te manter viva. Pra me manter né? viva. Ele Isso. falou, não, então tá, minha filha, não bebe. É isso aí, arredondou aqui. Depois você paga o preço. Depois a a conta gente... chega. Eu vou te ajudar. Depois a conta chega. Mas é interessante, né? Então, quando você estava aí fazendo um relato sobre a questão do cérebro, eu estava justamente pensando sobre isso. Falei assim, cara, é muito incrível mesmo, porque você fala, né? E a medicina de estilo de vida, ela fala muito isso. Que ela fala para você leva um tempo para trazer um hábito para você, né? Então, não é tão fácil você... mas isso aí eu encontro em qualquer lugar. Alguém falar para você assim, você tem que comer de 3 em 3 horas, um exemplo. Mas até você criar isso dentro de você, você aceitar isso, né? Você praticar isso leva um tempo. Sim. E é Pra tão você- bacana a gente tá, até desculpa te cortar, Né? falando sobre isso, porque eu sou da estética. E eu vejo diariamente Isso, né? mulheres que estão muito preocupadas com o seu exterior. Exatamente. E o seu interior, o seu mental, o seu cuidado com a sua saúde, ele tá ficando pra escanteio. E reflete também, né, esteticamente falando, né? Reflete. A pele, pouca hidratação, Cabelo, né? né? Queda de unha, cabelo, total. Tudo. O emocional também, né? É. Às vezes elas chegam lá totalmente abaladas por alguma coisa que aconteceu, mas querem que de alguma forma o profissional dê um jeito. Pra que ela volte a ser como era antes, ou que passe ou transmita algo que verdadeiramente por dentro ela não tá bem. Não tá bem. No E emocional. você na faz o saúde. quê, Larissa? O que você fala pra elas? Conta pra gente. A gente sabe, né, que quando a gente trabalha, assim, na saúde, na área da estética, a gente também se torna uma
terapeuta, uma psicóloga, automaticamente. A confiança, o vínculo, né? É o vínculo, é o que às vezes até te prende a cliente ali com você, né? Porque além de ser uma profissional, você também foi uma amiga para ela. Então, eu tento sempre passar... É terapêutico, né? É terapêutico. Então, eu tento sempre passar para elas que... Como é que tá o seu consumo de sol? Como é que tá a sua vida? Você tem malhado? Você tem se cuidado? Tem tomado água? Porque eu sou esteticista, então elas chegam lá com a pele extremamente ressecada. E às vezes falam, nossa, minha pele tá muito ressecada, é o sol, é isso, é aquilo. Eu falo, não, como é que tá a sua questão de ingerir água? Como é que tá a sua alimentação? Ou quando elas querem chegar lá e emagrecer da noite pro dia. Como é que tá a sua alimentação? Ah, isso tá afetando isso, aquilo. E muitas das vezes elas se preocupam tanto em tabelas por fora que o interior elas esquecem. Eu tô achando essa troca tão gostosa que eu quero depois compartilhar esse vídeo para muitas pessoas. Entender que o emocional, que essa questão também dela tá falando para mulheres 40 mais, entender que tem que ter um cuidado mesmo. Sim. Que além da gente estar sendo médica, terapeuta, a gente também é empreendedora, né? Cada uma que tem o seu próprio trabalho, o seu consultório. Né? Então, eu tô adorando essa troca aqui. Lari, de empreendedora para empreendedora. Para você que começou a empreender há pouco tempo. Quer dizer, há muito tempo se contar de 8 anos, né? Mas assim, mais efetivamente. Com investimento. Que conselho você daria para alguma mulher que queira começar a empreender ou que esteja no CLT, queira sair do CLT, que queira começar a empreender, ou dona de casa, ou alguém que participou de algum projeto e teve um sócio, não deu certo e quer criar um novo caminho? Eu vou dar um conselho que eu usei muito pra mim também, né? A gente nunca deve esperar o momento certo, ou eu tô pronta. Esse momento eu estou pronta, ele não vem. E eu acredito muito que primeiro vem a ação, né? Depois vem a perfeição. Então, não espere muito tempo para que você comece o seu negócio. E o segundo conselho também que eu tenho para dar é faça conexões verdadeiras, né? O negócio, ele depende de pessoas, de bons relacionamentos. Então, entrega o seu melhor para aquela pessoa, construa relacionamentos verdadeiros e duradouros, porque isso também é muito importante para a gente poder conseguir manter o nosso negócio. E quem está ali saindo de uma sociedade, né, e quer seguir um caminho sozinha, o conselho que eu dou é saiba o que você quer e acredite no seu potencial, em primeiro lugar. Porque quando a gente sabe o que quer, toda dificuldade que a gente tem ao longo do caminho, a gente consegue passar por cima de forma mais tranquila, de forma mais serena, e entender também que nada é tão urgente, né, na nossa vida, do que a gente não possa resolver com bom planejamento e com calma. Calma é o principal. Isso é sempre calma. Ela é serena. Ela é serena. Ô, Lari, como que você vê, né, o networking, esse mundo das conexões, e o quanto você acha que isso foi importante para você hoje? Porque para formar uma rede de mulheres, você precisa estar sempre conhecendo novas mulheres e ter bom relacionamento, né? Tem que ser sempre agradável, ou quase sempre. Você tem que ter interesse real pelas histórias das pessoas, pela vida das pessoas. Como você vê isso na sua vida e na sua trajetória aí? Eu sempre tive muita facilidade para ter amigos, né? E eu nunca pensei que essa facilidade fosse ser tão útil ao longo da minha vida, porque eu, graças a essa minha forma de agir, né, de falar, de me comunicar, que é meu mesmo, eu não tento forçar ou criar uma imagem que não é minha, que isso também é muito importante, porque a gente não consegue manter, né, um personagem por muito tempo. Então, isso também é muito importante, porque uma hora não tem jeito, a máscara cai, e aí tudo que você tem construído com tanto esforço, muitas das vezes não vai valer de nada. Então, o que eu também tento sempre passar até para as meninas que vão aos meus eventos, que às vezes se aproximam de mim e falam, nossa, você tem uma facilidade para se comunicar, para se conectar com as pessoas, como é que é isso? E eu também falo muito para elas porque eu aprendi com uma grande pessoa, né? Eu falo que é igual você falando do conhecimento, ele tem que ser passado para frente. E Deus colocou a Dani na minha vida e a gente tá juntas assim até hoje. Tudo que eu passo também para as meninas dos meus eventos, eu aprendi muito com ela.
Então, é muito importante a gente fazer network de valor, porque nem todo mundo que está ali nos eventos ou nos locais vai, de alguma forma, agregar para a sua vida. É muito importante você também saber quem vai somar. Sim. Porque, né, por mais que a gente pregue que é importante a gente ter muitas pessoas ao redor para ajudar, nem todo mundo ainda está seguindo nesse mesmo caminho que é o que a gente prega. De na mesma sintonia. Então é muito importante também a gente perceber isso. E networking é fundamental. Se não fosse assim os eventos, as pessoas que eu tenho encontrado ao longo do caminho, eu não teria feito meu negócio dar certo, não teria funcionado e eu não teria clientes até de outros profissionais tão queridas ali comigo, que quando eu não tô lá, elas perguntam, cadê a Lari? E agora, para fechar o espaço, eu fico mais emocionada, porque as clientes, elas não querem, elas ficam lá me segurando, me apertando, Lari, por quê? Por quê? Porque é graças a essa questão do network que eu consigo, pelos profissionais que atendem no meu espaço, eu consigo levar elas para os meus eventos também, e ali, durante o atendimento, quase dar uma mentoria, acreditem. Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida isso. nenhuma. Meninas, eu preciso dizer 2 coisas para vocês. Uma, que o nosso tempo acabou. Já estamos há mais de 1 hora aqui. Isso? Sério? Sério. E 2, que assim, eu sei que todas aqui somos mulheres que brilham. Eu quero que a Jussara fale pra gente sobre o projeto Mulheres que Brilham. Resolvi juntá-las porque Dani, com a carreira brilhante, como uma pessoa brilhante, Lari também, eu as conectei de alguma forma com a Jussara para elas fazerem parte desse projeto. Quando eu pensei em entrevistar, eu ia entrevistar a Jussara e não tinha pensado em agregar outras mulheres. A Dani ia ter a entrevista dela, a Jussara dela, a Larissa dela. Eu falei, por que não juntar essas mulheres, contar a história delas? E aí vocês... conectei a Jussara a outras pessoas também, e ela tem outras mulheres que brilham até de fora do Rio, que vão estar nesse projeto em março, né, no dia 13. Mas aí acabei que escolhi vocês para estarem aqui e para a gente comemorar, né, pré-comemorar esse lançamento. Quero que você explique, olhando lá para aquela câmera, o que é um projeto Mulheres que Brilham. Então, o projeto Mulheres que Brilham é um projeto que surgiu em São Paulo, né? A nossa idealizadora foi a Lilian Bonfim, e ela começou a construir, e esse projeto foi tomando uma vultuosidade positiva, foi invadindo outras cidades fora do Brasil, Paris, Dubai, Irlanda. E aí ela começou a perceber a necessidade de ter outros braços dentro do nosso próprio país, né? Por conta de termos aqui mulheres maravilhosas, empreendedoras, e que precisam também ter, como se fossem, né, pontos, né, estratégicos para que a gente não tivesse que ter também tanto deslocamento, né? Porque quando os eventos acontecem só em um determinado local, isso gera também, né, uma movimentação maior, fechar o teu negócio mais dias, ter que viajar. E quando você já tem alguma coisa acontecendo na sua cidade, isso já traz uma comodidade maior, né? E uma das características, né, porque eu sou apaixonada pelo projeto, mas é que reúne mulheres de todos os segmentos e em todos os momentos do empreendedorismo, né? Então, uma mulher que está iniciando um negócio hoje, uma mulher que já tem um negócio super conceituado, organizado, uma mulher que é da área de saúde, com uma mulher da área do direito, né? Uma mulher de humanas, com uma mulher com outros perfis de liderança. É um movimento que tenta quebrar um pouco quando a gente usa a palavra empreendedorismo, as pessoas pensam só em empresas, né? Assim, no entendimento de uma firma, de alguma coisa nesse sentido, mas mulheres líderes, né? Políticas, mulheres que estão na gestão de negócios terceirizados, mulheres que são professoras, enfim, todas as mulheres são bem-vindas, né? Todas vão somar, a gente aprende muito com a história de todas. E o legal desse movimento é que a gente tem uma revista, e essa revista fica ali, claro que é um resumo da história de cada uma, porque não tem, né, como, né, a gente conseguir
organizar tudo dentro de uma página só, mas a gente faz uma revista e premia, né, no dia do lançamento dessa revista, todas as mulheres que estiveram conosco nas páginas. Então, assim, é um momento de confraternização muito positivo e engrandecedor para todas nós mulheres. E vai acontecer no dia 13 de março, aqui na Barra da Tijuca. Então, se você que está assistindo a gente quer saber mais sobre o projeto, @Mulheres que Brilham Rio. Aí vão falar com a Jussara. Ou no meu Instagram, também, Instagram. que é @DRA Jucara. Porque o meu Jussara é com C cedilha e o cedilha Instagram não não entra é. no Instagram. Jussara, quero agradecer a tua participação Eu aqui. que agradeço. Esse papo foi maravilhoso. Estou muito feliz. Ai, muito bom, que bom que você Muito gostou. bom estar junto de mulheres, né? Esse empoderamento, né? Ouvir todas falando, trazendo aí a importância do seu trabalho. A gente observa o que é autoridade, a gente observa que elas estão cientes do que estão fazendo, né? Do que estão conduzindo. Com propriedade, né? Muito bom. As vidas que estão nas mãos de todas nós, né? Isso, eu acho isso de uma importância muito grande. E agradecer a você, que é uma comunicadora de excelência, Obrigada. uma mulher que agrega mulheres, né? Uma missão muito bonita, né? Obrigada. Uma missão que se soma às nossas missões, né? Porque eu, como sou uma mulher que sou apaixonada em cuidar de mulheres, me sinto muito feliz e muito representada por você, que une mulheres, que agrega mulheres. Que Eu acho muito maravilha. importante. Delícia. Dani, você, uma mulher que brilha, que está nesse movimento, queria que você dissesse por que você decidiu estar no movimento no Mulheres que Brilham. Eu achei a proposta incrível, né? Porque só nós sabemos o quanto é difícil ser mulher em todos os aspectos. Ser mulher mãe, ser mulher esposa, ser mulher Verdade. empreendedora, empresária. E eu acho que um movimento como esse só vem para reforçar ali a nossa importância na sociedade, da importância do papel da mulher. Seja ela a profissão que ela faça ou que não tenha profissão nenhuma, né? Porque a mulher que é dona de casa... É uma profissão exatamente. bem exaustiva. Exatamente. É uma administradora, certeza, é gestora ali do lar, né? Então, gestora eu do achei lar. incrível a proposta. Conhecendo hoje a Jussara, eu tô apaixonada pela história dela. Eu tinha Nossa, certeza. Quando eu digo incrível. vai, é porque é pra ir. Que eu Incrível. penso, eu seleciono. E eu acho tão bonito ver, né, a garra, né, de uma pessoa que luta ali com muita dificuldade para chegar onde ela chegou. É o meu caso hoje também, né? Eu venho de uma família de 6 irmãos, mãe enfermeira, pai militar e todo mundo ali criado com muito sacrifício. E todos nós fomos pelo caminho da educação. Só a educação transforma, né? E hoje eu tenho aí minhas 6 especializações, meu mestrado, meus livros publicados, artigos, mas tudo com muito sacrifício, muito trabalho. Então, seriedade, né? Compromisso, muito. né? Então, assim, a história dela me inspirou demais. Ainda mais, né? Ainda mais. E o projeto... Tá mais feliz ainda de estar no Mulheres que Com Brilham. certeza, com certeza. Dani, deixa o seu @ aí para todo mundo continuar te acompanhando, saber das novidades da sua vida, da sua história, do seu negócio. Fala aí Sim. o @ para todo mundo te seguir. Neuropsicodaniela Ferreira. Tenho do Instituto, que é @Instituto Neurostar, né? Tenho o podcast, que é o Neurostarcast. Legal. E tô com alguns projetos para esse ano, unindo o que a Larissa falou, né? A questão do fora com o que tá lá dentro. Sim. E aí vem novidades por aí também. Oba! Temos Agenda uma reunião estética. marcada já. Isso. Só para falar sobre isso. Dani, Vamos obrigada, sim. tá? Obrigada a você, Dani. Você é maravilhosa como sempre. Você também. Obrigada mesmo. Vamos terminar com a nossa mascote. Quero agradecer a vocês são você. Olha, Eu sei que Deus ficou- é muito bom comigo, muito generoso comigo, colocar pessoas tão incríveis assim no meu caminho. É verdade, você merece. Sabia, eu sinto muito assim, até desculpa te cortar Não, o que você não. ia falar, eu me sinto tão bem, tão acolhida, porque minha família tá tão longe
E, assim, é um assunto tão delicado pra mim, que pega tanto. E quando eu encontro pessoas que me acolhem dessa forma, eu me sinto feliz, especial. Você merece. A gente Obrigada. apoia você, porque você Com merece certeza. cada momento. Lari, deixa seu @. Lari tá passando por uma transição de carreira. Então, em breve, temos que vir contar essa novidade. Mas continue verdade. acompanhando ela lá no @. verdade. Meu perfil pessoal é o Larissa GBI, onde vocês acompanham um pouco de tudo que eu coloco lá, desde o moderno ao empreende mulher, a minha vida pessoal, meu marido, meus cachorros. E tenho do Moderna Cor, que tem o empreende mulher. E passando por a transição, eu vou ter mais um novo perfil aí nas redes sociais. Caramba! É muito. Você tá acompanhando a gente aqui, continua sabendo de tudo no @utilitaonline, no @Daniela Andrade Comunicação. Teremos outros episódios. Toda semana dá uma esticadinha aqui no meu canal do YouTube que vai ter uma novidade. Obrigada por vocês acompanharem aqui até o final. Obrigada a você. E quem ainda não tinha assistido nenhum episódio, assiste os outros que também tem entrevistas incríveis. Agradecer ao grupo RM Negócios de novo pela parceria, por esse espaço maravilhoso, por estar produzindo esse podcast que vocês estão assistindo aqui. E a Holmes Patisserie, Letícia Holmes, uma querida Linda. chefe, formada no Le Cordon Olha, Blanc. brilha Faz esse delícias. cookie. Então eu quero que depois vocês experimentem. Com certeza. Agradecer a você, Letícia, Larissa, e 20º episódio do TilitaCast daqui a pouco. A outra semana, e depois do carnaval vai estar no ar. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo.